Governador, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco, boa noite aos colegas da bancada. Olha, ouvindo o senhor falar, eu chego à conclusão de que a qualidade do gasto público e o procedimento a ser adotado é fundamental, são fundamentais para que essas obras de contenção dessas mudanças climáticas, elas sejam realmente efetivas, né? Não se pode fazer de qualquer jeito. O senhor disse que países como o Japão foram 10 anos de investimento para que se alcance esse resultado. Estou citando assim de cases específicos que eu visitei. Se me permite uma parte aqui. Por favor. Vou dar um exemplo da Holanda, né? Eu visitei lá, eles têm um projeto interessante que se aplica muito também à nossa realidade. Claro, há muitas adaptações, mas chama Room for the River, ou Espaço para o Rio. A partir de enchentes que eles tiveram no início da década de 90, eles estabeleceram todo um planejamento. Lá é diferente, porque foi do degelo, né, dos Alpes, a água. Eles têm a Holanda luta contra as águas do mar, sim, mas também tem problemas do degelo das águas que vem pela Alemanha, pela Suíça, em direção à Holanda. E houve um volume de água excepcional que encheu muitas localidades. E eles tiveram que repensar sistemas de proteção nas cidades. E levou cerca de 15 anos para implementar todas as soluções que eles planejaram. Então, o que eu estou discorrendo é que o planejamento é complexo e a execução também é complexa. Perfeito. Então, pensando no Brasil, o senhor hoje é um quadro político importante. Tem se apresentado, inclusive, como uma via alternativa ao lulismo, ao bolsonarismo. A gente sabe que esses investimentos, eles não são feitos apenas pelo governo estadual, pelas prefeituras, é preciso de recurso federal, inclusive. Sim. Hoje nós vemos uma realidade de emenda parlamentar que é assombrosa, né? Quase que 25% do total de investimentos do Brasil está na mão dos parlamentares. Quando o critério deveria ser técnico, deveria ser realmente aquele que fizesse sentido em 10, 15 anos de investimento programado para que fosse necessário evitar essas tragédias. Como que o senhor, se eventualmente vier a ser candidato, tem de proposta para mudar essa realidade no Congresso Nacional? Puxa vida, a gente vai ter que fazer o programa todo sobre só essa pergunta, né? Porque tem um grau de complexidade aqui. E ela já inclui uma pergunta também sobre o senhor ser candidato. Bom, também, vamos conversar em seguida então, mas para focar aqui na política pública, né? É claro que essa captura do orçamento pelo Congresso, não tem como chamar de um outro nome, né? O volume de emendas parlamentares, mais as emendas das bancadas e mais daquilo que acaba sendo das emendas do relator, que, né, foram muito discutidas, acaba significando que o orçamento está cada vez mais na mão do Congresso e, aliás, uma projeção, inclusive, do próprio governo, se não me engano, no planejamento orçamentário que vem para LDO, provavelmente, agora, já apontam que lá em 2027 vai começar a faltar dinheiro, inclusive, para pagar as emendas, né? Assim, em função do arcabouço fiscal, vai faltar recursos para pagar, inclusive, as emendas. Ou seja, nós temos vários problemas do orçamento público. Um deles é que o orçamento é demandado para pagar despesas previdenciárias, despesas de pessoal, de custeio da máquina pública, que precisam ser revistas. Então, o país vai precisar fazer uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária nova, aí, se ele quiser manter capacidade fiscal. Eu fiz isso no Rio Grande do Sul no início do meu governo, uma reforma profunda na Previdência, uma reforma administrativa que eliminou vantagens e benefícios no serviço público, anuênios, triênios, quinquênios, né, coisas que se incorporavam, gratificações. Eu tive que revisar plano de carreira de professores, o plano de cargos e salários da polícia, tudo isso eu tive que fazer revisão no Estado para poder equilibrar as contas. Eu assumi um governo desajustado. O Estado não estava conseguindo pagar os salários no final do mês. Então, o Brasil... quem diz isso é o próprio Ministério, né? Se não me engano, do Planejamento ou da Fazenda, que emitiram essa previsão de que ali na frente vai faltar dinheiro para pagar o básico. Muito preocupante. E ainda tem a questão das emendas, que os deputados, né, foram cada vez mais demandando eles planejarem o orçamento a partir das suas emendas. Eu não sou contra a existência das emendas. Eu acho que elas até se justificam, são representantes legítimos da população. O problema é a dimensão que isso alcançou. Uma coisa é você alcançar ao parlamentar a possibilidade de poder atender demandas específicas das suas comunidades, que são representadas, com um volume X, mas outra coisa é começar a interferir na capacidade de definição de políticas públicas organizadas. E aí está uma delas. Prevenção de desastres climáticos, cada vez mais vai ser necessário. Se nós não tivermos uma reorganização disso, isso envolve muita capacidade de diálogo com o Congresso, porque você tem que enfrentar esse tema
que politicamente é sensível, mas vai chegar uma hora que o país vai ter que fazer um encontro com essa história. Governador, mas é nesse ponto que eu queria focar. Como balancear as alianças político-partidárias com o enfrentamento ao Congresso Nacional para retirar depois os benefícios e aquilo que o Congresso normalmente cobra em relação a essas alianças? Não tem uma bala de prata, sim, Túlio, mas eu aposto muito no diálogo. Eu, de novo, peço licença para invocar o Rio Grande do Sul. Eu mexi no plano de carreira de professores, não é fácil, né? E plano de cargos e salários da polícia. Ao mesmo tempo, no mesmo dia a gente estava votando, aumentando idades, aumentando alíquotas previdenciárias. Foi a reforma mais profunda do Brasil. Pode pesquisar e comparar com todos os estados brasileiros. Ninguém fez uma reforma tão profunda, tão dura, tão antipática como eu tive que fazer. E não teve greve, não teve paralisação, porque eu fui nos sindicatos conversar com os sindicatos. Nós apresentamos primeiro para os sindicatos e eles tiveram a oportunidade de contrapor, onde eu pudesse fazer gestos e movimentos que atendessem a demandas deles sem quebrar a espinha dorsal do que nós planejávamos para o Estado, fiz. Porque política é sobre isso, né? É sobre, olha, eu tenho um projeto que tem como principal restabelecer a capacidade fiscal do Estado. Como é que eu consigo fazer as medidas mais críticas que vão me dar esse resultado, se eu precisar fazer alguns movimentos para atender demandas específicas sem quebrar essa espinha dorsal, porque é melhor fazer algumas concessões do que não levar nada, né? Então, isso é da política. Eu sempre digo, a gente faz isso em casa, né? Um casal faz um para o outro gesto, senão fica insuportável conviver. É natural que o presidente da República precise sentar com o Congresso, criar novas bases de relacionamento, atender as demandas. O parlamentar, com toda a legitimidade, deseja continuar no parlamento representando a sociedade. Se você conseguir demonstrar para ele que a retomada da capacidade fiscal, a reorganização dessa forma de manejar o orçamento vai trazer resultados tão positivos para o país, que vai dar condições da gente dar respostas à comunidade que ele representa, que vão melhorar a percepção e a satisfação desse eleitor e, consequentemente, vai ser interessante para a sua nova eleição, a gente consegue construir isso sobre essa base. Eu, quando fui fazer reformas muito profundas, os parlamentares no Rio Grande do Sul também, os deputados estaduais ficaram, puxa vida, né? Teve 10 mil manifestantes na frente do Palácio no dia da votação. Lá também tem uma praça de 3 poderes. Então, o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, o Judiciário está do outro lado, tinha 10 mil manifestantes lá na frente, pressão violenta, cartaz, outdoor na frente da Casa de Deputados, carro de som, nas cidades, nas bases eleitorais, tentando... Os deputados estavam preocupados com o resultado eleitoral que aquilo trazia para eles. Eu disse para eles, não, vamos juntos aqui, confiem, é duro, é antipático, mas vai produzir resultados, vai produzir efeitos. E eu consegui formar uma maioria na Assembleia suficiente para fazer aquele enfrentamento e o Estado botou as contas em dia, pagou as dívidas que se acumulavam e abriu espaço para investimentos. A gente saiu de 2% de investimentos no Estado para 10% de investimento sobre a receita corrente líquida. A despesa com a folha de pagamento caiu de 80%, a despesa total da folha, para 60%. Então o Estado vive uma situação melhor hoje porque tivemos coragem de fazer esses enfrentamentos. Vamos ter que achar o caminho de identificar o que motiva, o que para cada parlamentar é mais importante, como é que a gente consegue ajudar, porque são legítimos representantes da população. E você tem que estar ciente disso. O presidente da República, o governador do estado, o prefeito, não pode ignorar o parlamento, não pode achar que vai fazer apesar do parlamento. O parlamento foi eleito com a mesma legitimidade que o governante foi. Tem que conversar, dialogar e achar um ponto comum. Se não conseguir achar, todos pagamos o preço de um país que se desorganiza, como o Rio Grande do Sul se desorganizou e se viu em apuros ali atrás.